da tarde. Apesar das dificuldades do Rio Branco fora de casa para pontuar, são apenas 4 pontos, uma vitória e um empate. Dentro de casa, o Rio Branco tem que para tua casa ser muito forte, né? E o Rio Branco hoje está muito próximo da classificação para a próxima fase. Então eu gostaria de saber como está o preparo mental, principalmente do grupo, e qual o nível de importância para esse próximo jogo contra a Portuguesa. Jogo importantíssimo, é um jogo que nos encaminha bem próximo para uma classificação. Eu espero que a equipe possa manter o nível de apresentação como foi diante do Água Santa, para que a gente possa conseguir esses 3 pontos, e será de fundamental importância na nossa busca nessa classificação. Professor, jogadores titulares que não estiveram em ação no jogo passado, como o Bruno Silva e o Darlan, poderão estar de volta? E quais as outras alterações que, porventura, estão na sua cabeça para esse jogo importante contra a Portuguesa? Darlan e Bruno vinham fazendo boas partidas. Com a saída deles, a equipe manteve um nível muito bom de apresentação. São atletas importantíssimos, como são esses que entraram também, que acabaram dando conta do recado num jogo dificílimo frente ao Água Santa. Então isso nos dá um respaldo de que olhar para o grupo, você pode confiar em todos, né? Isso é muito satisfatório. Eu tenho certeza que a equipe que a gente colocar vai estar buscando o resultado, e quem entrar, sem dúvida nenhuma, vai dar o seu melhor. No primeiro turno, vocês se enfrentaram lá em São Paulo, uma partida muito equilibrada. Eu diria que se não fosse os resultados da arbitragem, provavelmente o Rio Branco poderia ter vencido aquele jogo. Como foi quando a Água Santa, você falou que era uma equipe totalmente diferente, no caso a Água Santa, da que vocês enfrentaram no primeiro jogo e iam enfrentar agora, no caso, no fim de semana passado. O que você já pôde analisar daquela equipe da Portuguesa para a equipe de agora, que vai enfrentar o Rio Branco? Qual a diferença e o que você tem planejado para conseguir a vitória? A Portuguesa é uma equipe que vem se mantendo, né, mantém a mesma organização, o mesmo sistema, uma equipe de muita qualidade, demonstra isso dentro da pontuação. Temos que estar muito atento, né, e que a gente possa fazer um excelente jogo para conquistar essa vitória, que é de fundamental importância para nossas pretensões da competição. Como eu já disse, né, uma vitória nos encaminha muito próximo a uma classificação. Sabemos que pode ser um jogo muito difícil pela qualidade do adversário, pela camisa do adversário, uma camisa pesadíssima, que sai, acho que é a maior da Série D. Mas nós temos que estar pronto e preparado para buscar um resultado positivo, que é de suma importância. Rodrigo, alguns jogos a Portuguesa vem derrapando, mas por conta, inclusive, da camisa pesada, tem conseguido vencer os jogos mesmo sem grandes atuações. No último final de semana, o Porto Vitória deu muito trabalho para a Portuguesa no Canindé, já foi o caso do Rio Branco. E agora eu quero saber o que o Rio Branco pode fazer de diferente dos últimos adversários da Lusa para sair da vitória. Temos que manter o nosso nível de apresentação, primeiramente pensar naquilo que nós vem jogando, vem atuando, e colocar em prática, né? Independente do adversário, nós temos que manter aquilo que a equipe vem fazendo, brigando na frente, buscando o gol, jogando com intensidade. Contra a Portuguesa não vai ser diferente. Vamos fazer o nosso jogo para buscar o nosso resultado positivo. Na partida do fim de semana, você acabou perdendo o Caio Tenório por suspensão, né? Ele que é um dos jogadores mais regulares dessa equipe do Rio Branco, e nessa formação de 3 zagueiros atuando como lado também vinha muito bem. O quanto a ausência do Caio impacta, mesmo o Dudu, por exemplo, contra o Nova Iguaçu, tendo entrado muito bem na partida? Eu gosto, né? Eu sempre friso que eu tenho que me preocupar agora com quem está entrando, quem ficou fora vem fazendo boas atuações, que é o caso do Caio. O Dudu, ele, num dos jogos mais difíceis desse ano, que foi contra a Desportiva, no segundo jogo, ele jogou titular e deu conta do recado. Agora ele voltou frente ao Nova Iguaçu, fez uma excelente partida. Então ali eu não tenho preocupação nenhuma, são características diferentes, mas os dois são grandes jogadores que dão conta do recado quando precisa. Como o Thierry falou, lá no primeiro turno, né, o Rio Branco foi enfrentar a Portuguesa, era já um time muito temido, tanto pela torcida do Rio Branco, mas pela competição no geral. A Portuguesa tem esse tipo de status. E dentro de campo a gente não viu isso, a gente viu um equilíbrio muito grande na partida. Agora eu quero saber o que os paulistas podem esperar dos capixabas nesse final de semana do Rio Branco, que agora vai ter a força do Kleber Andrade.
Como vem sendo nos outros jogos, né? Como foi no jogo do Pouso Alegre, como foi agora no jogo do Água Santa, uma equipe que se empenha para buscar o resultado, uma equipe que acredita a todo momento, do primeiro minuto ao último, sempre buscando os resultados. E esse jogo não será diferente. Uma equipe que vai se entregar para buscar essa vitória, que sem dúvida nenhuma será importantíssima para nós. Vocês pensam bastante na questão da liderança, né? A Portuguesa não pode ser ultrapassada na próxima rodada, mas a gente sabe que se o Rio Branco vence a Portuguesa nesse confronto direto, chega bem perto ali da liderança para dar uma pressão final ali no time paulista. Queria saber um pouco dessa questão da liderança do grupo em relação às próximas fases, né? Questão de mando de campo, adversários também. O primeiro objetivo, sem dúvida nenhuma, é a classificação. Se você conseguir classificar em primeiro e segundo, vai ser melhor ainda, né? Então, nós estamos trabalhando para isso, sem dúvida. O primeiro jogo teve algumas confusões, alguns problemas, tanto de dentro de campo, lógico, um duelo, todo mundo quer ganhar, todo mundo quer sair com a vitória, até Gandula escondendo bola, algumas provocações até de treinador, a imprensa paulista diminuindo o Rio Branco. Você acha que agora com o jogo de volta, esse clima pode entrar dentro de campo, isso pode influenciar de alguma forma? Eu como treinador, eu penso no jogo em si, acho que provocações à parte, acho que os atletas dentro de campo têm que estar focados para buscar o resultado, né? Deixa essa situação para os dois lados, de fora do campo, mas nós ali dentro do campo temos que estar concentrados, focados no nosso objetivo, que é um só, que é jogar futebol, né? E é isso que o Rio Branco vem fazendo, é jogar futebol para vencer os jogos, independente do que aconteceu lá, nós temos que fazer a nossa parte, que é jogar futebol, né? E isso que nós vamos fazer, sem dúvida nenhuma. Acaba nervosismo, né, em campo, acaba atrapalhando o desempenho da equipe, né, em momentos cruciais. Sem dúvida, acho que nós temos que pensar em jogar futebol, né? O extracampo deixa para quem está realmente fora do campo, nós ali dentro temos que estar equilibrados, centrados, para buscar e fazer um grande resultado. Não sei se você sabe, eu queria que você falasse, se você souber declarar sobre isso, mas o Rio Branco está entre os 10 melhores ataques do futebol brasileiro na temporada. Não sei se você sabia sobre esses números, mas queria que você falasse sobre esse momento. O Diego Fernandes vivendo uma fase espetacular, é um dos vice-artilheiros da competição, jogando por dentro, marcando muitos gols. A gente fica feliz, né, por ter esses números, números muito bons da equipe, vendo principalmente o número 9, que é o Diego, estando ali presente e fazendo esses gols que estão dando vitórias para a nossa equipe, isso é muito importante. Mas eu tenho que enaltecer também o sistema defensivo, né? Acho que a partir do momento que a defesa também está bem postada, faz a bola chegar bem na frente, né? Se a bola não chegar bem na frente, não tem como você fazer gol. Então, é tudo um contexto, né? A marcação começa lá da frente com os atacantes, né? A partir do momento que eles estão marcando bem, a bola chega espirrada na nossa defesa, ou dividida, 50% de cada um atrás, e quando você rouba essa bola, ela chega com mais qualidade na frente. Então, tudo é um contexto no geral, né? Então, eu vejo pelo conjunto, isso me deixa muito satisfeito. É a transição perfeita, né? Precisa ter defesa melhor que ataque. Sem dúvida, acho que é uma engrenagem, né? Não adianta você estar fazendo muitos gols se você estiver tomando muitos também, né? Então tem que ter esse equilíbrio. E até nessa última rodada, a nossa defesa era a melhor do grupo, né? E se eu não me engano era a terceira da competição, com 7 gols. Agora ainda não olhei esses números, mas deve estar entre uma das melhores também, sem dúvida nenhuma. Pessoal, a última pergunta do Thiago aqui agora. Rodrigo, você tinha falado um pouco sobre a importância do Diego Fernandes nessa fase de crescimento dele na competição, mas isso começou lá no início com você, pouco depois da sua chegada, é um jogador que chega em um momento próximo, né, ao seu no Rio Branco. Queria saber o que você pôde ajudar o Diego Fernandes, o que ele também pôde te ajudar para hoje o Rio Branco estar numa posição tão boa, num campeonato tão importante na temporada. Olha, tudo é aquilo que a gente colocou de sistema, né? Entrar com mais jogadores na área, né? Às vezes o Diego estava entrando sozinho e sempre contra 3, quase até 4 defensores, então dificilmente o cara ia ter uma liberdade à frente. Então, quando você entra com mais homens na área, então cria-se a preocupação de marcar os outros também. Então, hora ou outra, o Diego está sempre 1 contra 1 na sua marcação, né?
teoricamente, isso facilita para o atacante. Então, algumas situações que foram colocadas e o Diego se adaptou muito bem.